Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Mais um dia, mais uma reflexão na leitura bíblica da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos dando continuidade no livro de Levítico, capítulo 11, 12 e 13. Isto mesmo. 11, 12 e 13. Eu sou o Bispo Gilmar, estou aqui para ministrar para você essa leitura bíblica da Palavra de Deus. Cada dia buscando conhecimento e crescimento através da leitura bíblica da Palavra de Deus. Você que ainda não adquiriu a sua Bíblia do Capelão personalizada, para você marcar, para você fazer sua leitura, adquira a sua Bíblia para você fazer a leitura comigo, tá bom? Vou deixar aqui na descrição, aqui nesse QR Code, você já entra direto na plataforma da Escola Conaeb, e aí você pode fazer, lá tem informação como você adquirir a sua Bíblia do Capelão, com vários estudos para os capelães. Vamos então à nossa jornada da leitura bíblica? Então vamos com a nossa oração. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, que o teu Espírito venha nos preparar, que através dessa leitura bíblica venhamos buscar em ti conhecimento, revelação da tua palavra, para que possamos colocar em prática e viver segundo o plano do Senhor. Pois nós louvamos e bendizemos pela leitura de hoje, que assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos então à nossa jornada diária da Bíblia Sagrada. A leitura de hoje nós vamos falar sobre Levítico, capítulo 11, 12 e 13, santidade em todas as áreas da vida. Isto é, santidade no cotidiano, em todas as áreas da nossa vida. Livro de Levítico, capítulo 11, 12 e 13. Que a paz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos aprender que a santidade não é apenas espiritual, mas envolve toda a nossa vida. Isso mesmo. É isso que nós vamos aprender hoje através desta leitura bíblica. Lembrando a todos que a nossa leitura bíblica, nós estamos fazendo essa leitura na ordem de estilo literário. Quem faz parte da escola, tem acompanhado a Bíblia na ordem cronológica. Então, nós vamos a essa leitura de hoje, nessa reflexão de hoje, da Palavra de Deus, que está registrado no livro de Levítico. Levítico, capítulo 11. Vamos lá. Levítico, capítulo 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada, anotar na sua Bíblia Sagrada. Vamos lá. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel, esses são os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, o que rumina, esse podereis comer. Os seguintes, contudo, não comereis, dentre os que ruminam, e dentre os que têm a unha fendida. O camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. O querogrilo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. Deixa eu conferir aqui nessa outra versão. 11... Nós estamos 11:5. Levítico 11:5. Diz assim. O argamás, ali está o querogrilo, aqui fala argamás, porque rumina, mas tem unha fendida. Esse vos será imundo. Então aqui vem falando alguns que pode ou não. Vai da versão da Bíblia, fala diferente. O porco, porque tem unha fendida,
de sorte que se divide em duas, mas não o mina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, esse vos serão imundos. Esses são os que podereis comer, de todos os que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escama nas águas, nos mares e nos rios, esse podereis comer. Mas tudo que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, esses vos serão abomináveis. Tê-los-eis em abominação, da sua carne não comereis, e abominareis os seus cadáveres. Tudo o que não tem barbatanas, nem escamas nas águas, será para vós abominável. Dentre as aves, essas abominareis, não se comerão, serão abomináveis. A águia, o quebrantoso e o chofrango. Deixa eu ver aqui nessa versão aqui. Tem mais da versão. Vamos conferir nessa versão aqui. Versículo 13. 11, 13. 11, 13. Diz assim, na versão aqui. Das aves, essas abomináveis não se comerão. Serão abomináveis a águia quebrantoso e a águia marinha. Quer dizer, são águias, né? Abomináveis. A águia, o quebrantoso e a águia marinha. E a águia marinha. Falando. E a águia, o quebrantoso e o chanfrogo. Aqui a águia marinha. A cor, o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, avestruz, o macho, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O bufo, o corvo marinho, a coruja, o porfirião, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e polpa, o morcego. Todos os insetos alados que andam sobre 4 pés serão para vós uma abominação. Contudo, esses há que podereis comer de todos os insetos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver nessa versão. Deixa eu conferir aqui. 20, versículo 20. Em todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, serão para vós outros abomináveis. Aqui está insetos, alado é que voa, né? Que voa, que anda sobre 4 pés. Então vamos lá. Inseto que voa e que anda sobre 4 pés. Esse alano aqui deixa eu mostrar aqui. Esse alano aqui seria que voa, né? Sobre 4 pés, que tem pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra. Isto é, deles podereis comer. O seguinte: o gafanhoto, segundo a sua espécie, soia, segundo a sua espécie, a argol, segundo a sua espécie, a agabe, segundo a sua espécie. Vamos ver na versão aqui que você está falando certinho, tem alguma versão diferente. 22. E deles comereis esses: locusta, fala diferente, segundo a sua espécie, o gafanhoto, devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Ali seria gafanhoto. Mas todos os outros insetos, 23. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abomináveis. Estou lembrando que essa palavra que foi escrita errado é que voa. Se tiver aqui, é voa. Também por eles vos tornareis imundos. Qualquer que tocar, os seus cadáveres serão imundos até a tarde. E quem levar qualquer parte dos seus cadáveres, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não as divide,
em duas, e que não rumina, será para vós imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todos os plantigrados dentre os quadrúpedes, esses vos serão imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles serão para vós imundos. Esses também vos serão por imundo entre os animais que se arrastam sobre a terra, e domina o rato, o crocodilo, a terra segundo a sua espécie. E o mussaranho, o crocodilo da água, lagartixa, lagarto e a toupeira, esses vos serão imundos dentre todos os animais rasteiros. Qualquer que os tocar, depois de morto, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que caiu o cadáver, qualquer deles será imundo, seja vaso de madeira ou vestidura, ou pele ou saco, seja qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde, então será limpo. E quanto a todo vaso de barro, dentro do qual cair algum deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo alimento depositado nele, que se pode comer, sobre o qual vier água, será imundo. E toda bebida que se pode beber, sendo depositada em qualquer desses vasos, será imunda. E tudo aquilo sobre o que cair, alguma parte dos cadáveres dele será imundo. Seja forno, seja fogão, seja quebrado, imundos são. Portanto, para vós serão imundos. Contudo, uma fonte ou cisterna em que há depósito de água será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se houver e semear, essa será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, então ela será para vós imunda. E se morrer algum dos animais que vos é lícito comer, e tocar no seu cadáver, será imundo até a tarde. O que comer do cadáver dele lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Igualmente, quem lavar o cadáver dele lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Também todo animal rasteiro que se move sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o vento, tudo o que anda sobre 4 pés, tudo o que tem muitos pés, enfim, todos os animais rasteiros que se movem sobre a terra, desses não comereis, porquanto são abomináveis. Não vos tomareis abomináveis por nenhum animal rasteiro, nem neles vos contaminareis, para não vos tornardes imundos por ele. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Esta é a lei sobre os animais e as aves, e sobre toda criatura vivente que se move nas águas, e toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer separação entre o imundo e o limpo, entre os animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Levítico capítulo 12. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da impureza da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois permanecerá ela 33 dias no sangue da sua purificação. Em nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, então será imunda 2 semanas. 2 semanas, como na sua impureza. Depois permanecerá 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rola para oferta pelo pecado, e a porta da tenda da revelação ao sacerdote.
o qual oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela. Então ela será limpa do fluxo do seu sangue, e esta é a lei de que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não bastarem para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto, o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. Levítico, capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele da sua carne inchada, ou pústula, ou manchas lustrosas, e essa se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco, e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isso, o declarará imundo. Mas se a mancha lustrosa na sua pele for branca e não parecer mais profunda que a pele, o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote encerrará os 7 dias aquele que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote examinará se a praga, na sua opinião, tiver parado e não se tiver estendido na pele. O sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Quer dizer, quarentena, vai ficar separado. Ao 7º dia o sacerdote examinará outra vez. Se a praga tiver escurecido, não se tendo estendido na pele, o sacerdote declarará limpo. A uma postula, o homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a postula se estender muito na pele, depois de ser demonstrado ao sacerdote para sua purificação, e mostrar-se-á de novo ao sacerdote, o qual examinará se a postula, que esse é o problema, estiver estendido na pele. O sacerdote o declarará imundo e lepra. Quando num homem houver praga de lepra, será ele levado ao sacerdote, o qual examinará. Se houver na pele inchaço branco que tenha tornado branco o pelo, e houver carne viva na inchação. Lepra inveterada e na sua pele. Portanto, o sacerdote declarará imundo, não encerrará, porque imundo é. Se a lepra se espalhar muito pela pele, na pele, e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, esse o examinará. Se a lepra tiver coberto a carne toda, declarará limpo, o que tem a praga, ele todo se tornou branco, e o homem é limpo. Mas no dia em que nele aparecer carne viva, será imundo. Examinará, pois, o sacerdote a carne viva, e declarará homem imundo, a carne viva é imunda. Lepra. Ou se a carne viva mudar e ficar de novo branca, ele virá ao sacerdote. Esse examinará se a praga tiver tornado branca. O sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está. Quando também a carne tiver na sua pele alguma úlcera, se esta sarar, e em seu lugar vier inchaço branco ou manchas lustrosas, tirando o vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. E esse a examinará, se ela parecer mais profunda que a pele, e o pelo se tiver tornado branco, o sacerdote declarará imundo o homem. É praga de lepra que brotou na úlcera. Se, porém, o sacerdote examinar e nela não houver pelo branco e não estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, e a cicatriz da úlcera, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura e fogo, a carne viva da queimadura se tornará em manchas lustrosas, tirando o vermelho ou branco. O sacerdote examinará,
E se o pelo na sua mancha lustrosa estiver tornado branco, e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra. Brotou na queimadura. Portanto, o sacerdote declarará imundo. É praga de lepra. Mas se o sacerdote examinar e na mancha lustrosa não houver pelo branco, nem estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote o encerrará nos 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará se ela se houver estendido na pele. O sacerdote declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa estiver parada, no seu lugar, não se estendendo na pele, e tiver escurecido, e o inchaço de queimadura, portanto, o sacerdote declarará limpo, porque é a cicatriz da queimadura. E quanto ao homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. E se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino, amarelo, o sacerdote declarará imundo. E tinha imundo, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha e ela não aparecer mais profunda que a pele, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu conferir isso aqui. Nós estamos no 12 ou 13 já? 13, né? 13:32. 13:32. 50? 13:32. Lepra. 13:32 diz assim: ao 7º dia, isso mesmo, ao 7º dia o sacerdote examinará a praga, se a tinha não, se tiver espalhado. Tá certo, tinha ou não espalhado. Ele vai conferir, né? Se a praga espalhou, estendido, espalhado ou estendido. Fala espalhado, ali fala estendido. Vamos lá. Então, ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga, se a tinha ou não se estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem tinha parecida mais profunda da pele. O homem se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote encerrará por mais 7 dias, porque tem a tinha. O 7º dia o sacerdote examinará se tinha ou não, se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais profundo que a pele. O sacerdote declarará limpo o homem, o qual lavará as suas vestes e será limpo. Mas se depois de sua purificação a tinha estender na pele, o sacerdote examinará se a tinha ou não, né, se ela estendeu ou não na pele. O sacerdote não buscará pelo amarelo. O homem está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, tiver parado, e nela tiver crescido pelo preto, e a tinha terá sarado, limpo está o homem. Portanto, o sacerdote declarará limpo. Quando o homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas, isto é, manchas lustrosas brancas, o sacerdote examinará. Se essas manchas lustrosas forem brancas, tirando-a escuro, e impingem que brotou na pele o homem ali. Quando a cabeça do homem se pelar, e ele é calvo, contudo é limpo. E se a frente da sua cabeça se pelar, ele é meio calvo, contudo é limpo. Mas se na calva ou na meia calva houver praga branca, tirando o vermelho, é lepra que lhe está brotando na calva ou na meia calva. Então o sacerdote examinará, e se há inchaço da praga na calva ou meia calva, ou branca, tirando o vermelho, como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem que é imundo. O sacerdote certamente o declarará imundo, na sua cabeça está a praga. Também as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, mas cobrirá o bigode, e chamará imundo. Por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo é, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também houver praga de lepra em algum vestidura
ou vestidura, seja em vestidura de lã ou em vestidura de linho, quer na urdidura ou vestidura, quer na trama, seja de linho ou seja de lã, ou pele, ou qualquer obra de pele. Se a praga na vestidura, que é na... deixa eu ver aqui, esse aqui, 49, vamos ler. Se uma versão diferente, vamos dar uma lida. Levítico 13, vou ler o 49. 49, diz assim: se a praga for enverdinhada ou envermelhada na veste, ali fala, né? Se a praga na vestidura, que é na vestidura, que é trama, então aqui seria vermelho, né? Se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, fala urdidura mesmo, estava errado, não é versão diferente, urdidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é praga de lepra, e mostrar-se-ão ao sacerdote. Então, essa é a praga na vestidura, né? Se for vermelha, que é na urdidura, que é na trama, ou na pele, ou qualquer coisa da pele for verde ou vermelho, porque o vermelho vem aqui na frente na outra versão. É praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Ao 7º dia examinará a praga se houver estendido na vestidura, quer na urdidura, quer na trama ou na pele, seja qual for a obra em que se empregue a praga. Lepra, roedora e imunda. Pelo que se queimará aquela vestidura, né? O vestido, seja a urdidura ou a trama, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de pele em que houver a praga, que é lepra roedora, queimará-se-á ao fogo. Mas se o sacerdote examinar e ela não se tiver estendido na vestidura, seja na urdidura, seja na trama, ou qualquer obra de pele, o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que está a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote examinará a praga depois de lavada, e se ela não tiver mudado de cor, nem se tiver estendido, é imunda. O fogo a queimarás, e praga penetrante, seja por dentro, seja por fora. Mas se o sacerdote examinar e a praga tiver escurecido depois de lavado, então a rasgará de vestidura ou de pele, ou da urdidura ou da trama. Se ela ainda aparecer na vestidura, seja na urdidura, seja na trama ou qualquer coisa de pele, é lepra brotante, fogo queimarás aquilo que há a praga. Mas a vestidura, que é a urdidura, quer a trama ou qualquer coisa da pele, que lavares, de que praga se retirar, se lavará a 2ª vez e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra na vestidura, de lã ou de linho, que é na urdidura, que é na rama, que seria trama, que é na trama, ou em qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declarar imunda. Nós vamos, na aula de amanhã, falar sobre Levítico 14. Então, nós estamos aqui estudando, né? Deus falando sobre o que pode, o que não pode, quais os animais que podia comer, quais os animais que não podia comer, falando sobre as pragas, né? Na veste, na roupa, na vida das pessoas. Deus estava revelando a Moisés. Vamos lá. O que nós aprendemos nessa leitura bíblica? Quais são os contextos? Leis sobre alimentos puros e impuros, né? Orientações sobre pureza corporal, ali fala da mulher quando dá à luz, o tempo que ela tem para a purificação de homem e de mulher, cuidados com doenças e contaminações, né, que são pragas, e a responsabilidade do sacerdote no cuidado do povo. Então, que Deus mostra que a santidade não se limita ao culto, mas envolve hábitos, escolhas, cuidados diários.
Quer dizer, de acordo com o problema, chegava ao sacerdote, o sacerdote ia examinar, ia orientar o que deveria fazer, qual era o tempo que a pessoa ia ficar, seria a quarentena, mas seria ali de purificação para a purificação do seu corpo. Então vamos lá. Em Levítico, do 11 ao 13, trata das leis alimentares. Fala da pureza, cuidado com saúde do corpo. Isto revela que Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Dizer para essa forma, mas por que tanta coisa ali? Por quê? É Deus. Deus falou com Moisés como que era para ser feito. E Deus trata de vários detalhes da nossa vida, da vida humana, para quê? Para entrar em santidade. Então, santidade não é separação do mundo por isolamento, mas por obediência a Deus. Santidade por obediência a Deus. Então, Deus chama o teu povo a viver de forma o quê? Distinta, refletindo seu caráter em hábitos, escolhas, atitudes. Um povo santo, o quê? Glorifica a Deus em tudo. Por isso que Deus foi revelando a Moisés: você vai fazer isso, vai orientar sobre isso, sobre esse problema, sobre a gravidez, sobre isso. Deus foi orientando, ele fez questão de orientar. Os mandamentos que Deus revelou a Moisés lá no monte foi orientação para o povo. Como que o povo tem que agir, como o povo tem que andar diante dos olhos de Deus. Se nós seguirmos esse hábito de obediência, vamos ter uma vida de santidade, de santificação aqui nessa terra. Amém? Vamos lá. Quais são as verdades centrais desses versículos que nós lemos? Deus é santo e deseja o quê? Um povo santo em todas as áreas da vida. Nós lemos, né, Levítico, no meio das orientações, e Levítico 11:44 diz: santos sereis, porque eu sou santo. Que era para nós nos santificarmos, porque Ele é santo. Então nós, para termos encontro com Deus, temos que santificar, mesmo estando nesse mundo vivendo em carne. Temos que nos santificar diante dos olhos de Deus. Outra coisa que a palavra nos fala: lições práticas para a vida. Santidade começa o quê? Nas escolhas diárias. A santidade começa nas escolhas diárias. Até a alimentação era orientada por Deus. Você está vendo como que é muito sério o mundo espiritual? Até a alimentação, Deus orientou para que nós venhamos nos santificar. Pequenas escolhas revelam o quê? Grandes valores. Então Deus se importa com isso. Deus se importa com o nosso corpo. Pureza física, espiritual, elas caminham juntos. Pureza física e também espiritual. Elas caminham juntas. O corpo também pertence ao quê? Ao Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito do Senhor. Pertence ao Senhor. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Não é imagem e semelhança de uma outra coisa. Não, é do Senhor. É de Deus. É Ele que nos fez. A imagem e semelhança dEle. Outra coisa, separação não é rejeição. Separação não é rejeição. As leis visavam o quê? Proteção, não exclusão. Você tem que entender isso. Deus separa para quê? Para cuidar. Ele separa o povo dele para cuidar do povo dele. Outra coisa, a liderança cuida e também orienta. O sacerdote, o quê? Que nem nós lemos hoje, avaliavam e, além de avaliar, ele acompanhava a pessoa. De acordo com o problema, de acordo com a lepra no corpo, lepra na cabeça, era acompanhado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre, a partir do capítulo 14, vamos falar sobre a lepra dentro de uma casa. Eu já preguei muito sobre isso. Sobre lepra dentro de uma casa, sobre luta espiritual dentro de casa, espírito territorial dentro de uma casa. Então o sacerdote acompanhava. Quer dizer, cuidado espiritual é responsabilidade coletiva. Mas também orientava o quê? Santidade
é um processo contínuo. Santidade com Deus é um processo contínuo. Não é só uma vez, é contínuo. A vigilância era constante. Viver com Deus é o quê? É atenção diária na palavra, na comunhão, se estamos obedecendo a palavra de Deus ou não. Nós vamos nos preparar agora para nós fazermos a nossa oração. Então, observa esses detalhes. São que Deus prometeu, que Deus falou que podia e que não podia. Então, com as suas escolhas diárias, reflete o quê? A santidade de Deus. O Senhor deseja ser honrado também nas pequenas decisões do nosso dia a dia. Vamos preparar para a oração e nessa oração peça a Deus, Senhor, ajuda-me a viver em santidade em todas as áreas da minha vida. Peça a Deus, Deus, alinhe os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas escolhas à tua vontade. Nós vamos orar agora, peça a Deus. Deus, me ensina a viver em santidade, em comunhão, observando todos os detalhes da minha vida. Peça a Deus, ajuda-me a fazer escolhas que te honram. Às vezes tem escolha que a pessoa toma, tem atitude que ela toma que não honra a Deus. Então peça a Deus que as minhas escolhas venham honrar ao Senhor. Que meu viver diário reflita a tua santidade. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus, Criador dos céus e terra, neste momento, meu Deus, de oração, pedimos, nos ensina, Senhor, nos ensina a viver em santidade a cada detalhe da vida. Que a nossa vida venha refletir a tua santidade. Nos ajuda, Senhor, a fazer escolhas que te honram, que honram o teu nome, que exaltam o nome do Senhor que é santo. E que nós venhamos santificar a nossa vida na tua presença, porque eu coloco a vida de cada um desses teus filhos nas tuas mãos. Peço, Deus, essa preparação espiritual em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, sua casa, que Deus abençoe a sua família. Qual é o propósito diário? Qual é o propósito para hoje? Vamos lá. Avaliar hábitos diários. Avalie seus hábitos diários. Meus hábitos têm honrado a Deus, têm glorificado a Deus. Amém. Continue. Não tem? Muda a rota. Então, avalie os hábitos diários. Cuida do corpo e da alma. Nós somos o templo do Espírito Santo. Honra a Deus nas pequenas escolhas. Honra a Deus. Tudo que nós vamos fazer tem que ser feito para a honra e a glória do nosso Deus. E a frase do dia, a frase da meditação é: a santidade que agrada a Deus começa no cotidiano. A santidade que agrada a Deus começa no cotidiano. Um abraço, que Deus abençoe você. Amanhã estaremos de volta com mais uma leitura bíblica, né? Aí amanhã nós vamos começar no livro de Levítico, capítulo 14. O tema é purificação e restauração. Então amanhã nós vamos continuar a nossa leitura bíblica. Um abraço, que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, convido você a inscrever-se no canal, dá um joinha, um gostei, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ter conhecimento e fazer a leitura bíblica conosco. Um abraço e com Deus. Até amanhã.